retomando aqui essa planilha em branco. É interessante aqui que depois que você pega o seu radar de campo, você crie espaços para registrar. Então, à medida que você for fazendo seus registros, você vai transpor para sua tabela eletrônica, a sua planilha eletrônica, e aí você vai entrar em várias informações interessantes, como família, gênero, espécie, só com erro aqui, né? Espécie, número de indivíduos no registro, vamos lá, o sexo do indivíduo, a massa corporal dele, pode ser em quilos, em grama, se você capturar o animal mesmo, né? Você pode colocar o que? A área, o ponto amostral, a localidade, o estado. Na verdade, você vai colocar município, estado, tá? Coordenada geográfica, pode ser em UTM, pode ser em graus decimais, enfim. Pode colocar observações gerais, você pode pegar dados ambientais como temperatura, umidade, cobertura vegetal do solo, tipo de vegetação. Bom, quantas colunas eu vou precisar? Você vai precisar de quantas você tiver para responder suas perguntas, tá? Porque se você não coleta certas informações pertinentes sobre o ambiente, você corre o risco de ter que retornar para o campo ou não ter tempo nem disposição financeira, nem de tempo, e vai ter perdido dados importantíssimos, não vai ter coletado, né? Então você vai começar a registrar de um por um, vai passar aqui para essa planilha, e aí nós vamos trabalhar com isso. Bom, eu já tinha feito um exemplo aqui antes, então vamos apagar aqui o que eu fiz, mas vamos explicar aqui para você como poderia ser o preenchimento, né? Às vezes você está lá fazendo uma amostragem e aí você registra lá uma espécie, né, que a gente chamou aqui de SP1. Essa espécie foi, você coloca a família, o gênero, o sexo, o número de indivíduos que você registrou, a massa, né? Você vai preenchendo tudo aquilo que a gente comentou. Tá. Depois que eu preenchi isso, eu vou preenchendo os outros dados. E aí eu vou ter uma listinha de dados absolutos. Essa lista, ela ainda não é a lista não é a tabela de espécies abundância que a gente vai usar para as análises ecológicas. No entanto, ela é a geratriz. É ela que vai dar origem aos meus dados brutos de abundância relativa, para eu fazer os cálculos matemáticos. Lembra que eu falei que você tem que ter cuidado com a preciosidade desses dados, com a curadoria dessa tabela. Essa planilha de dados brutos, tá? Então, quem vai chamar de planilha de dados brutos, ela, vou colocar o nome de dados brutos, ela é a memória do teu trabalho de campo. Isso aqui deveria ser obrigatório, tá? Como um anexo dos teus trabalhos técnicos, dos teus relatórios, tá? Para que as pessoas que fossem avaliar o resultado escrito dos relatórios soubessem exatamente como você chegou naqueles dados e se você cometeu algum erro ou não. Isso é muito importante, a transparência e a honestidade, tá? Se você não faz isso, ou como profissional, você deveria fazer. E se você é o profissional responsável por avaliar estudos ambientais e não solicita isso dos técnicos, você está comendo mosca, né? Você está deixando passar aí coisas, você pode estar sendo ludibriado, tá? Então, essa planilha de dados brutos, ela é um anexo indispensável de transparência e segurança para ser anexado nos estudos ambientais, tá bom? Então, como é que eu faço isso aqui? Às vezes a lista ela vai ter muito mais entrada do que 10, né? Numa campanha você pode coletar, dependendo do táxi aí que você vai trabalhar, se for invertebrado, centenas de indivíduos registrados, coletados, etc.
como é que eu contabilizo isso de maneira rápida? Você pode contar de mão a mão, né? Ver, tem uma espécie 1, 2, 3, 4 da espécie 1 que ocorreram 1, 2, 3, não, 3 na área 1. Bom, já viram que eu tive dificuldade de contar na mão. Ainda bem que aqui no computador tem uma função, né, nesse programa que é o LibreOffice Calc, e tem uma função análoga no programa da Microsoft, que é simplesmente você vem aqui em inserir, você vem em inserir, você vai clicar em tabela dinâmica, tá? Vai aparecer esse quadrinho, ele já vai selecionar teus dados e tu vai confirmar a seleção atual. Ok. Bom, tem esses 4 espaços em brancos, essa lista aqui das tuas colunas. Você vai apagar esses dados, tá? Você vai escolher como campo de linha a tua coluna da espécie e você vai escolher como campo de coluna a tua unidade amostral que tu vai trabalhar. Pode ser a área, pode ser o ponto de coleta. Então você vai escolher aqui. No caso, de maneira bem simples para vocês, nós vamos colocar como coluna as áreas, tá bom? Bom, e qual é o campo de dados? O campo de dados que vai importar agora para a gente é o N. O N que a gente colocou aqui como o número de indivíduos que foi registrado, que entrou ali no teu registro, tá? Você vê aqui que eu coloquei uma linha para cada registro individual. Poderia acontecer de você ter registrado de uma vez 2 animais, né? Dois indivíduos, seja animal, vegetal. Poderia ser 2, poderia ser 3 em uma linha só. Vai funcionar, tá? Porque isso aqui vai ser contabilizado pelo computador. Então ficou aqui, campos de linha espécie, campos de coluna área, campos de dados é o N. Ele vai fazer a soma de todas essas linhas, tá? A gente vai dar um OK e ele vai gerar uma tabela, que é a tabela que a gente vai trabalhar. Então aqui ele cria mais uma tabela dinâmica dados brutos, né? E essa é a famosa tabela de espécie abundância, tá? Vou até anotar aqui para vocês. De espécie por abundância, ou espécie área com a abundância como os dados. Você pode construir vários gráficos interessantes aqui. Ó. Nós vemos aqui na nossa organização, nos dados iniciais, nós temos 3 áreas com 4 espécies. A função já contabilizou quantos da espécie 1 tinha na área 1, quantos da espécie 2 tinha na área 1 e para as outras áreas também. E assim eu posso comparar as abundâncias entre as áreas. Esses resultados marginais aqui que deram, estou marcando em amarelo, são as somas, tá? No total aqui, por área, eu tinha 4 indivíduos na área 1, 3 indivíduos na área 2, 3 indivíduos na área 3, e total do resultado foram coletados 10 indivíduos, tá? Então, a gente poderia, a partir daqui, né? Eu gosto de tirar e colar. Só por exemplo, texto não formatado. E com esses dados aqui, a gente já poderia, por exemplo, construir um histograma dos gráficos mais simples que a gente poderia construir aqui para apresentar a abundância. A gente não vai trabalhar muito nesses elementos, mas a escala está ruim, só para exemplificar aqui o quanto a gente poderia melhorar o nosso gráfico, alterar o intervalo das unidades e rapidamente a gente depois poderia colocar alguns rótulos com os números absolutos, né, aqui das abundâncias, e comparativamente às 3 áreas a gente poderia ver a distribuição das abundâncias, tá? E é isso. Nesse momento inicial, era muito importante que a gente visse como construir essas tabelas, como dar entrada nos dados, como organizá-los, para que a gente possa começar a fazer pequenas contas ecológicas, né, que vão denotar a estrutura da minha comunidade e
como eu posso comparar e fazer asserções sobre a diversidade, tá? Então, no próximo vídeo, eu acho que nós vamos falar sobre a construção de tabelas ranking, né? Espécie e ranking de abundância. Tá bom? É isso. Um abraço.